O objetivo do nosso estudo hoje é salientar o perigo das uniões ilícitas. Cuidado com quem você se relaciona. Seja criterioso e bem analítico na seleção de suas amizades, principalmente na escolha do seu cônjuge. A Bíblia diz que as más confessações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de compartilhar a sua palavra. E informo aos irmãos que o subsídio que estou utilizando hoje aqui encadernado junto à minha revista está aí disponível na descrição do vídeo. Há um linkzinho azul aí embaixo. Clique e faça o download desse material. Mas não perca tempo não, faça agora, porque é de graça, não custa nada. Um presente do Abrejaula para vocês. E os irmãos nos ajudam inscrevendo-se em nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações e deixando o like. Por que é importante deixar o like? O YouTube vai entender que o conteúdo desse vídeo é relevante e vai passar a indicá-lo a mais pessoas. Amém? Compartilhem boas coisas, compartilhem boas novas. A lição de hoje é a lição de número 12, penúltima lição desse terceiro trimestre de 2020. E o assunto é: Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E a lição está dividida em 4 momentos importantes: o problema, a ação de Esdras e Neemias, o que a Bíblia diz e lições práticas para a igreja de nossos dias. Qual era o problema? O problema era o casamento misto, o envolvimento dos judeus em laços matrimoniais com os povos da terra. E essa união gerou uma reação enérgica da liderança espiritual levantada por Deus naqueles dias, que eram o sacerdote Esdras e o grande governador Neemias. Mas eles agiram baseados em quê? Porque eles foram contrários a esse casamento misto. Eles foram contrários por causa da revelação de Deus, por causa dos textos verotestamentários, das proibições divinas. Nós veremos aqui o que a Bíblia diz. E, por fim, extrairemos algumas verdades práticas que podem ser observadas e precisam ser obedecidas em nossos dias. Por quê? Porque o crente ele não pode se relacionar com um não crente ao ponto de que ele venha comprometer a sua identidade e corromper os seus valores. Então vamos aqui caminhando pela nossa lição. O texto áureo, ele nos diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14. Na vida cristã, há relacionamentos que devemos cultivar, mas há outros que necessitamos abandonar. E sobre essa temática, o texto áureo ele levanta uma verdade elementar: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, com os infiéis. A expressão jugo desigual contém a ideia de alguém que está num jugo desnivelado. E Paulo está utilizando textos do Antigo Testamento para fundamentar e desenvolver o seu pensamento. O pano de fundo aqui é a proibição de pôr animais de naturezas diferentes sobre a mesma canga, sobre o mesmo jugo. Provavelmente o apóstolo tinha em mente Deuteronômio capítulo 22, e o versículo 10, onde há uma proibição de que o boi não pode lavrar junto com o jumento. O agricultor deveria ter cuidado nessa questão. Ele não poderia colocar a canga, o jugo, sobre um boi e um jumento, animais de naturezas diferentes. Se ele fizesse isso, ele teria insucesso na atividade de lavrar a terra, porque o passo do boi é diferente do passo do jumento. O que é que Paulo está querendo transmitir aqui? Ele está dizendo que tem duas coisas, que há coisas que são essencialmente distintas e fundamentalmente incompatíveis, não podem ser unidas naturalmente. Naturalmente, se o crente ele se une em laços matrimoniais, em laços cultuais, em intimidades, em amizades muito apegadas com um descrente, ele passará por dificuldades. Por quê? Porque essas amizades e esses tipos de relacionamento têm um poder comprometedor, poder de comprometer a fé, a fidelidade,
os valores. Então nós devemos nos atentar aqui. O texto áudio, ele traz aqui uma advertência. Tomem cuidado para não se acharem em um julgo desigual com um incrédulo, com um descrente. A verdade prática não tem assim um tom tão severo como o texto áureo, mas ela também nos traz uma grande condição. Diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. O que define um lar feliz não é aquilo que a mídia prega, não é aquilo que os artistas ensinam, não é o que o Estado tenta promover, não são aquilo que os grupos minoritários tentam impor como configuração ideal. Não, quem define um lar feliz é a palavra de Deus, porque quem define o que é família é a Bíblia, é o Criador da família, e não esses outros meios ilegítimos, ilegais. Não. Esses outros meios não. E qual é o segredo de um lar feliz? O Salmo 128 nos mostra aqui, pelo menos, o fundamento, né, de um lar de bênção. Diz assim: bem-aventurado, mais que feliz ou feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer ter um lar feliz? Tema a Deus. Pratique a palavra, ande nos caminhos do Senhor. Aí o resto do salmo diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua mesa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Glória a Deus! O segredo de um lar feliz é temer a Deus e obedecer aquilo que está escrito em sua palavra. O ponto central da lição nos diz assim: a união ilícita é um perigo espiritual. Isso mesmo, a tônica da nossa lição é justamente esta: denunciar, apontar os perigos de uniões ilícitas, de relacionamentos comprometedores, corruptores. E uma das maiores ameaças provindas desse tipo de relacionamento desigual é a capacidade que eles têm de fazer com que o crente perca o seu temor de Deus. Isso mesmo, perca o seu temor de Deus e também incorpore um modo de vida pecaminoso. Trabalhando com a lição, olha o que diz a leitura bíblica em classe acerca disso que estamos falando. Esdras capítulo 9, versículo de número 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm se separado dos povos desta terra. Fizeram alianças com os povos da terra, alianças matrimoniais, intimidades indevidas. E eles assim: e seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, seguindo as abominações, praticando o que eles praticam, fazendo o que eles fazem, perderam a sua identidade de povo de Deus, apostataram-se. E isso é o poder de amizades, de relacionamentos comprometedores. Olha o que diz ainda dentro da leitura bíblica em classe, Neemias capítulo de número 13, versículo 23 e 24. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar o judaico, senão segundo a língua de cada povo. Perderam a identidade linguística. Os filhos que estavam nascendo fruto desses relacionamentos ilícitos não conheciam a linguagem judaica, falavam a linguagem pagã. Como aprenderiam a lei? Olha o poder corruptor desses relacionamentos. Corrompe até a linguagem. O crente que falava das coisas do céu fala das coisas da terra. O crente que falava palavras que edifica fala palavras que mata. O crente que falava a verdade fala mentira. E até começa a falar palavras obscenas, palavrões. O poder das amizades ilícitas. E eu não digo só, eu não digo só amizade com o povo lá de fora, não. Ou uma amizade com... Tem crente carnudo, desviado dentro da igreja que a gente precisa se afastar. Porque tá perto dele, aí tá pegando a manha dele.
tá pegando o modo de agir dele, o modo de pensar dele, começa a incorporar estas coisas, aí com pouco a vida espiritual de quem anda perto, de quem está arruinado espiritualmente, começa a se arruinar também. Começa a criticar como ele critica, começa a discordar como ele discorda, começa a não vir para os cultos como ele não vem, começa a falar do jeito que ele fala. Devemos ter cuidado com as nossas amizades. Devemos ter cuidado com as pessoas com quem nos relacionamos. Os jovens devem ter cuidado para não querer esse negócio de olhar para o mundo. Vou ganhar aqui a alma para Jesus e a carcaça para mim. Não. Isso não existe não. Em casa, dentro do arraial, dentro da igreja, tem jovem de Deus, tem homem de Deus, tem mulher de Deus. Mas eu estou esperando a pessoa certa. Está esperando a pessoa certa? Então comece sendo a pessoa certa de alguém. Comece sendo santo, comece sendo puro. E essas qualidades atrairão pessoas santas. Atrairão jovens, mulheres jovens e homens jovens santos, né? Agora, é desmantelado, é não sei o que, eu quero me unir com fulano, só se junta com gente desmantelada. Sabe o que isso vai dar? Dor de cabeça, vai dar problema lá no futuro. Tome cuidado com as suas escolhas. A lição está dividida em 4 tópicos. O primeiro deles, Esdras e Neemias combatem os perigos do casamento misto. O segundo, por que um judeu não devia casar-se com uma pagã. O terceiro, sobrevivência do povo judeu. E o quarto, temos aqui uma palavra final sobre os casamentos dos crentes. São 5 tópicos. E o último, espere em Deus. Eu dividi aqui a lição, esta aula de hoje, em 4 momentos. Aqueles momentos que falei no título da lição. E como é um subsídio, eu não posso me prender tanto ao que está na lição. Tenho que trazer algo a mais, para que os irmãos tenham ideia do que falar no dia da ministração da aula, que os alunos estejam inteirados do assunto. Aqui é um recurso adicional. E o primeiro ponto do subsídio é justamente o problema. O que seria o problema? Bem claro aqui o problema. O problema eram os casamentos mistos. E se envolver nesses casamentos mistos era uma forma de desobediência. As razões para a proibição deste tipo de união conjugal não eram estritamente raciais. Não. Só por questões raciais os judeus não poderiam se envolver com os povos da terra. Temos aqui exceções como Raabe, como Ruth, mas o problema aqui desses casamentos eram espirituais, por questões espirituais. O relacionamento e o casamento com os povos estrangeiros era uma via larga, um caminho aberto para a apostasia, imoralidade e a idolatria. Se os irmãos lerem Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 1 ao 4, os irmãos verão Deus dizendo, olha, quando eu colocar vocês lá na terra, tomem cuidado, não façam alianças com os povos vizinhos, porque se vocês fizerem aliança, os povos da terra farão com que os vossos filhos se desviem, se prostituem, pratiquem aquilo que é abominável diante de mim. Deus também discorreu sobre isso lá em Êxodo, capítulo de número 34, versículo 11 e 16. Se vocês se envolverem com os povos da terra, as vossas filhas e os vossos filhos se prostituirão diante de outros deuses. E a consequência, os perigos advindos desses relacionamentos proibidos, eles são mortais. Por que eu digo que eles são mortais? Porque eles trazem o desfavor e o juízo de Deus. Deus não suporta, está desobedecendo, é rebelião. A desobediência se constitui em rebelião, em um ato deliberado de transgressão de uma proibição que Deus estabeleceu. Não faça. Aí eles iam lá e faziam. Aí foi o que aconteceu. Não, agora eu vou ter que castigar, né? Eu vou ter agora que corrigir. E Deus, como um pai, corrigiu a nação por meio das mãos dos assírios, por meio da mão dos babilônios. E agora, o que era que estava acontecendo? Depois da correção, eles passaram pelo cativeiro, agora voltaram para a terra, mas nos dias de Esdras e Neemias, eles estavam tornando a praticar o mesmo pecado dos seus pais. Se tornaram uma vez mais insensíveis e negligentes à palavra de Deus,
conforme Esdras, capítulo de número 9 e o versículo de número 2. A Bíblia vai dizer que os pecados passados, mais uma vez, tornaram a se repetir, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim misturou-se a semente santa com os povos desta terra. E há aqui contornos que tornam esse pecado agravante, que tornam alarmante aqui essa situação, digna de uma reação à altura. E o que seriam esses contornos aqui? É que nesse episódio aqui que estamos estudando, no contexto de Esdras e Neemias, a liderança, os sacerdotes, os príncipes, as pessoas proeminentes foram as primeiras a se desviarem, foram as primeiras a pecarem. Eles conheciam a Escritura, eles conheciam a vontade revelada de Deus e esse conhecimento gerava a responsabilidade de eles serem o exemplo de fidelidade e de espiritualidade para o povo. Todavia, foram os primeiros a pecarem. Olha o que diz aqui Esdras 9, o versículo de número 2, mais uma vez. Porque tomaram para si filhas, tomaram para suas filhas e para seus filhos, e assim misturou-se a semente santa com os povos da terra, até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E a Bíblia vai nos dizer lá em Neemias, capítulo 3, versículo de número 23 e 24, que os sacerdotes também se envolveram nesse pecado. Então, olhando para essa situação, não poderia ser diferente. Atitudes deveriam ser tomadas. Mas antes de passarmos para o segundo momento da lição, a segunda etapa, a atitude da liderança levantada por Deus, cabe-nos aqui um alerta. Nós não devemos olhar para o pecado com olhos carinhosos. Nós devemos olhar para o pecado com a mesma ótica de Esdras. Devemos enxergar o pecado na sua realidade. Não fazer conto de fadas das transgressões. Como foi que Esdras olhou para o pecado? Esdras ali era o homem que estava enviado por Artaxerxes e também por Deus para resolver aquela situação, para ver se o povo estava cumprindo a lei de Deus, para ver se os mandamentos estavam sendo obedecidos. Esdras era amante das Escrituras, conhecedor da verdade, praticante da lei. E como foi que ele olhou para aquela situação tão complicada que os seus compatriotas estavam vivendo? Primeiro, Esdras ele viu o pecado como um corruptor da espiritualidade. E é isso que o pecado faz. Tem gente que quando está no pecado acha que está tudo bem. Não, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Mas levando uma vida de pecado? Não, você não está bem espiritualmente, não. O pecado corrompe a espiritualidade. A Bíblia vai nos dizer em Esdras, capítulo de número 9, versículo 1, o seguinte: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos desta terra, seguindo as abominações. Corromperam a sua santidade, corromperam a sua espiritualidade, praticando as abominações de quem? Dos egípcios. Ele vai dizer aqui, dos cananeus, dos moabitas. Corromperam a espiritualidade. E Esdras viu o pecado como um corruptor da espiritualidade. O povo de Deus estava perdendo a sua identidade cultural e espiritual, aderindo a práticas profanas destas nações. Em segundo lugar, Esdras ele reagiu ao pecado, ele viu o pecado com uma tristeza sincera de coração. A gente deve lidar com o pecado com tristeza sincera, contrimento sincero, quebrantamento sincero. Porque tem gente que tem um quebrantamento falso, uma tristeza falsa. Por exemplo, tá lá um casal de jovens, isso aqui é um exemplo hipotético, um casal de jovens e eles estão ali fornicando, ninguém confessa nada, ninguém se arrepende de nada e eles vão ali, né, se esbaldando no pecado. De repente a moça engravida. Aí vem aquela tristeza. Aí vem aquele arrependimento. Mas o arrependimento não é pelo ato, é pela consequência. É igual um ladrão que está roubando, é pego roubando e ele se entristece não pelo que fez, mas pela consequência do que ele fez. Vai ser preso,
vai passar um período recluso. Então a tristeza não é pelo ato praticado, isso é um sentimento falso, isso é um arrependimento falso, é remorso. Esdras olhou para o pecado, ele viu aquela situação, ele olhou com aquela situação com tristeza, ele dizia, ouvindo eu, Esdras 9:3, e ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Sinais de tristeza, elementos de luto, elementos de quebrantamento. Ele olhou o pecado com tristeza sincera. Você errou, você falhou, então é momento de se arrepender. É momento de um quebrantamento sincero. Não se arrepender pelas consequências do que você fez, mas pelo ato que você praticou. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus. Oh, Jesus nos ajude a ver o pecado desta forma. Em terceiro lugar, Esdras viu a gravidade do pecado. Tem gente que olha para o pecado como se o pecado fosse uma coisinha, pecadinho, mas os pecadinhos estão levando muita gente para o inferno. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 9, ele diz assim, desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Ele olhou o pecado com gravidade. Tem esse pecadinho aqui, tem esse pecadão aqui. Então, para não cometer esse pecadão aqui, eu cometo esse pecadinho aqui. Vai nessa, o pecadão te leva para o inferno, o pecadinho também. Olhe para o pecado com gravidade. Em quarto lugar, Esdras viu o pecado como uma atitude de rebelião. Porque ele enxergou o pecado como uma desobediência. Esdras capítulo 9, versículo 10 ao versículo de número 11. Esdras viu o pecado como uma atitude de ingratidão. Esdras capítulo 9, versículo 13 ao 14. Senhor, tu fizeste tantas coisas por nós. Olha, o nosso castigo, o nosso pecado merecia maior castigo. Contudo, tu foste benevolente, não nos dando a paga na sua totalidade. Mas cá estamos nós aqui novamente, pecando diante de um Deus tão compassivo, de um Deus tão bondoso. Esdras enxergou o pecado como ingratidão. Sabe o que é pecado? Pecado é ingratidão. Deus tem te dado tantas coisas, te dado tantas oportunidades, e tu tem recorrido a meios ilícitos, a meios pecaminosos para gastar o presente de 24 horas que Deus te dá todos os dias. Isso é ingratidão, pecado é ingratidão. Esdras também viu o pecado, viu que o pecado ele torna o homem indigno de estar na presença de Deus. É o que diz o versículo de número 15 do capítulo 9. Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Nós estamos em pecado, estamos aqui diante de ti em delito, e o nosso delito nos torna aqui indignos de estar diante de ti. O pecado, ele torna o homem indigno de estar na presença de Deus. É por isso que nós precisamos da graça. É por isso que nós precisamos da obra de Cristo no Calvário, que pega este homem indigno, que pega este homem pecador e leva este homem até a sala do trono, a entrar com ousadia na presença de Deus. Mas por que ele entra com ousadia na presença de Deus? É porque ele merece, é porque ele pode, é porque ele fez alguma coisa, é porque ele tem serviço prestado? Não, é porque ele foi lavado no sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos olhar o pecado com a mesma ótica de Esdras, e olhando o pecado com esta ótica, nós teremos uma posição diante dele, nós teremos uma atitude diante dele. Jesus nos ajude, aleluia. Jesus nos dê graça, Jesus nos fortaleça, Jesus nos cubra com seu sangue, para que a gente enxergue a realidade da vida espiritual, para que a gente enxergue a realidade do pecado. O pecado é real, o pecado afasta o homem de Deus, e ele deve ser tratado com seriedade. Em segundo lugar, obedecendo aqui a progressão da lição, enxergamos aqui o problema, e agora nós vamos olhar para as atitudes
atitudes da liderança levantada por Deus, de Esdras e Neemias. Como foi que eles se comportaram diante desta situação? Como eles agiram no intuito de resolver este problema? Esdras e Neemias, eles foram homens piedosos, fica claro pela leitura dos textos bíblicos. Esdras capítulo 7, versículo 10, Neemias capítulo 1, versículo do 4 ao 6. Eles foram escolhidos por Deus para atuarem como líderes espirituais da nação de Israel nos dias pós-cativeiro. Eles exerceram grande influência espiritual por meio do exemplo. Não é só por meio... Eu exerço influência espiritual sobre as outras pessoas, não é por meio só daquilo que eu falo, mas é por meio daquilo que eu faço, por meio da fidelidade a Deus e do ministério que eles exerceram, eles influenciaram aquela geração. Eles foram inflexíveis diante das atitudes pecaminosas do povo e reagiram ao pecado com o quê? Com firmeza e com imparcialidade. Vejamos aqui, pelo menos, o modo ou algumas características de como eles agiram em face do erro e buscaram a solução para as dificuldades que enfrentaram. Vamos olhar para Esdras e olhar para Neemias, a forma como cada um agiu, como cada um se importou e como nós devemos agir também. Vamos olhar para eles e aprender com os exemplos que eles nos deixaram. Primeiro, Esdras, ele era um exímio conhecedor da lei. Esdras capítulo 7, versículo 6 é o texto prova. A Bíblia vai dizer que ele era versado, instruído na lei de Moisés. Como também ele era um devotado praticante da verdade. Esdras capítulo 7, versículo 10. Ele se dispôs a estudar e ensinar e praticar a lei de Deus. E Esdras, ele nos ensina, através da sua postura de homem de Deus, como nós devemos nos relacionar com o pecado. Qual deve ser a relação do homem de Deus, a reação, a atitude do homem de Deus em relação ao pecado. Em primeiro lugar, o homem de Deus deve apontar o erro e não encobri-lo. Não é passar a cabecinha assim, ficar calado, tá, o erro ali, denuncia o pecado. É a tua tarefa, foi o que João Batista fez. João Batista apontou o erro de Herodes e isso lhe custou a vida, mas ele fez o seu papel de profeta, o seu papel de homem de Deus. Olha o que diz Esdras, capítulo de número 10, versículo 10. Ele diz assim: então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse: vós tendes transgredido, e apontou o pecado da nação. O seu pecado é esse. O homem de Deus deve lidar com o pecado desta forma, denunciando, apontando o erro e não encobrindo. Em segundo lugar, Esdras nos ensina que o homem de Deus não pode minimizar o pecado, mas esclarecer a sua gravidade. Porque tem gente que minimiza o pecado, vê uma pessoa fornicando, vê uma pessoa aderindo a práticas mundanas e diz: tem nada não, só isso aí, tem nada não. Tirando a gravidade do pecado. Não. Aqui a gente não vai minimizar o pecado, não. A gente vai mostrar, esclarecer a sua gravidade. Olha, o pecado é uma ofensa contra Deus. E não é só isso, é uma ofensa contra um Deus eterno. É por isso que o castigo para os pecadores será eterno. E sabe por que é que o inferno vai ser terrível? Vai ser terrível não por causa da ausência de Deus. Vai ser terrível por causa da presença de Deus. O Cordeiro vai estar lá. O inferno não é terrível porque Satanás vai ser lançado lá. Não. Satanás vai ser lançado lá não para tentar, não para fazer os outros sofrerem, mas para ser punido. Lá no inferno, diz Apocalipse, vai ser o lugar onde a ira do Cordeiro vai ser derramada. Então o inferno vai ser terrível porque Deus vai estar lá punindo os pecadores, punindo o diabo. Soa forte dizer isso? Soa, mas é bíblico. Muita gente vai dizer: rapaz, essa conversa é estranha, o inferno vai ser terrível porque Deus vai estar lá punindo os pecadores, vai estar derramando a sua ira sobre aqueles que estão lá. Rapaz, isso é diferente, está em Apocalipse, está lá o texto, claro. Então a gravidade do pecado não pode ser minimizada. O homem de Deus deve esclarecê-lo. Em terceiro lugar, Esdras nos ensina que o homem de Deus, ele deve conduzir
os pecadores ao arrependimento, à confissão e ao quebrantamento. Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 1, diz assim: E orando Esdras, e assim fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e crianças, porque o povo chorava com grande choro. Esdras mostrou a gravidade do pecado. Esdras apontou e denunciou o erro. E ele não fez só isso, ele conduziu o povo ao arrependimento. Ele conduziu o povo à confissão. Bendito seja o nome de Jesus. Esse deve ser o nosso papel como homem de Deus. Não é apontar o pecado de uma forma indiferente. Não tome aqui esse estudo para chegar assim diante das pessoas e dizer: tu é um desmantelado, tu é um pecador. Aí você vê outro crente assim: que desmantelado, que pecador. Não. O homem de Deus aponta o pecado com graça. A reação do pecador é que pode ser sem graça. O pecador é que pode agir de forma violenta, mas o homem de Deus aponta o pecado com intrepidez, com coragem, mas ele aponta com graça. Ele não aponta só o pecado, ele aponta a solução para o pecado também. Esdras apontou o pecado, mas assim, sabe qual é a solução? A solução é o quebrantamento. A solução é a confissão, é o arrependimento. Se vocês fizerem isso, glória a Deus, não importa o tamanho do seu pecado, Deus é maior, Deus pode perdoar, ainda que ele seja vermelho como a escarlata, vai se tornar branco como a branca lã. Glória a Deus, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. Certa vez Caim chegou diante de Deus e disse assim: o meu pecado é maior do que o que pode ser perdoado. Deus disse: não. Se você fizer certo, haverá aceitação para você, Caim. Oh, que Jesus conceda-nos graça para mostrar àqueles que estão em pecado o caminho da salvação. Aleluia. Olhando para Neemias, nós também aprendemos algumas atitudes, algumas reações que devemos ter com relação ao pecado. Neemias era um homem de coração quebrantado e também muito temente a Deus. Isso se vê no capítulo 1 do seu livro. Este homem de fé e de oração, era um homem de oração. Ele nos instrui acerca do modo como devemos lidar com o pecado. Em primeiro lugar, Neemias nos ensina que o líder levantado por Deus precisa ser corajoso no combate contra o pecado. Você não deve ser covarde, você tem que ser corajoso. Olha o que diz Neemias capítulo 10, versículo de número 25. Não vamos tomar aqui esse texto como uma ação literal para as nossas atitudes hoje. Mas olha o que diz o texto, vamos ensiná-lo aqui, 10, 25. É isso mesmo? 10, 25 diz assim, eu acho que eu notei errado, é 13, 25. E contendi, isso mesmo, 13, 25, e contendi com eles e os amaldiçoei, e os espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Olha a atitude de Neemias. Olha como Neemias agiu, contendi, eu fui lá, espanquei, eu fui lá e arranquei o cabelo de alguns deles. Ele fez isso aqui não como uma autoridade religiosa, mas como uma autoridade estatal, uma autoridade governamental. Não é que o crente aqui, ele vai sair aqui e vai sair espancando os irmãos, não. Vou bater em fulano para ele ser crente, vou bater em ciclano para ele. Não é assim não. O que o texto aqui está querendo nos ensinar, uma lição prática e espiritual que pode ser aplicada aos nossos dias, é que nós devemos ser corajosos, devemos contender mesmo. E no ato de lidar com o pecado, muitas vezes a gente vai ferir alguém, não no sentido físico aqui, de bater, de arrancar o cabelo, não. Mas a gente vai ferir alguém que vai precisar afastar. Vai ferir alguém porque vai precisar dizer a verdade às vezes dói, mas vai ferir. E a gente não pode se acovardar nesta tarefa. Se tem um erro, o erro precisa ser corrigido, porque se o erro não for corrigido, ele vai contaminar os demais.
ele vai contaminar quem ainda está andando certo. Então o homem de Deus precisa de coragem. Coragem para fazer o que deve ser feito, ainda que alguém não goste, ainda que alguém se levante, ainda que alguém não aceite, ainda que gere de fato ali um problema, mas problema maior é estar lá vendo o pecado e não fazer nada. Então Neemias nos ensina isso. Coragem diante da missão de resolver os problemas da congregação. Em segundo lugar, o líder levantado por Deus, conforme nos ensina Neemias, deve confrontar o pecado com a palavra. Isso mesmo. Neemias capítulo 13, versículo de número 26, ele confrontou a atitude daqueles homens que estavam pecando contra Deus com a palavra. Ele chegou para eles, depois de contender, depois de usar da força, mas ele usou também da palavra. Eles assim, essa atitude de vocês aí é a mesma atitude que derrubou Salomão. Ora, se não foi as muitas mulheres que fizeram desviar o coração do rei. E as consequências dos pecados de Salomão fizeram uma cisão, trincaram o reino de Israel. O reino foi dividido em dois. Então, perceba que Neemias confrontou o pecado com a palavra. Ele utilizou-se de um exemplo que estava registrado no Antigo Testamento para resolver, para apontar o erro daquela situação ali. Então nós devemos utilizar a espada do Espírito, a palavra, para confrontar o pecado. Em terceiro lugar, Neemias nos ensina que o líder levantado por Deus, isso aqui é muito forte, o líder levantado por Deus deve ser imparcial. Ele não deve agir com parcialidade. Esse aqui eu posso repreender. Esse aqui eu não posso. Esse aqui eu posso descer a lenha. Esse aqui eu não posso. Não pode agir com parcialidade. O líder levantado por Deus, ele age com imparcialidade e ele aplica a correção necessária independente de quem é o transgressor. Neemias, capítulo de número 13, eu notei aqui no subsídio 10, mas eu vou corrigir quando for passar para os irmãos. Neemias 13, 28, diz assim: também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasabe, o sumo sacerdote, era genro de quem, irmão? De Sambalate, do inimigo, do perseguidor. Genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Veja, Neemias repreendeu o neto do sumo sacerdote. Precisou de correção? Foi corrigido. Ele agiu com imparcialidade. Transgrediu, vai receber aqui o castigo pela transgressão. Neemias nos ensina isso. Eles tomaram essas atitudes e outras mais que não nos cabe aqui mencioná-las por uma questão de tempo e de espaço do subsídio, mas eles agiram assim com firmeza, com imparcialidade, com coragem para confrontar o pecado, para confrontar as atitudes pecaminosas. E Deus se utilizou da vida desses homens para promover um avivamento naqueles dias. Bendito seja o nome de Jesus. Essa foi a segunda etapa da nossa lição. A gente está caminhando aqui pela lição da seguinte maneira: o problema, falamos aqui o casamento misto, a atitude da liderança levantada por Deus, foi o tópico que acabamos de discorrer, e agora falaremos sobre o que a Bíblia diz. Eles agiram baseados em quê? Na palavra. Eles agiram baseados naquilo que já estava revelado na lei do Senhor. A Bíblia, ela está repleta de textos que tratam sobre a temática do perigo das relações ilícitas. Isso mesmo. Veja só, Êxodo 34:16, Provérbios 22 e 24, 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 9, 1 Coríntios 10, 21, 1 Coríntios 15, 33, 1 de Pedro 4, do 2 ao 4, Filipenses 2,15, 1 aos Reis capítulo 18, versículo 21, e é porque aqui eu não estou citando nem 10% dos textos que dizem respeito às uniões ilícitas, aos relacionamentos comprometedores, corruptores. Não. Tem muitos textos mais. E dentre as muitas referências citadas, as que não foram mencionadas, por motivos de espaço, como já disse aqui, há uma passagem bíblica muito esclarecedora sobre o assunto abordado. Lemos uma pequena porção dessa passagem no nosso texto áureo. Mas olhe como a passagem é esclarecedora, segundo aos Coríntios, capítulo 6, lemos só o versículo 14, mas agora leremos até o versículo de número
Ezequiel 17. Olhe como a Bíblia é enfática nessa questão de que o crente deve ter cuidado com quem ele se relaciona. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Tem aqui pelo menos 5 perguntas, né? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Ele está dizendo, olha, não pode o crente se envolver em relacionamentos íntimos, de intimidade, uma intimidade que leve ao crente perder os seus valores, a sua intimidade. Ele não pode se envolver assim, se colocar um jugo desigual com o incrédulo. Por que é que ele não pode? Ele começa a argumentar em forma de pergunta, né? Aí ele começa a dizer, que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Nenhuma. Então não pode haver harmonia entre um crente e um descrente com relação a valores, com relação à cultura, à fidelidade a Deus. Não pode haver. Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Então, há textos na Bíblia em que nós podemos fundamentar esta doutrina. A doutrina de que devemos ser seletivos, cuidadosos e criteriosos com quem nos relacionamos. Eu não digo aqui que o crente ele deve ser um ermitão, que o crente deve ser uma pessoa reclusa socialmente, que você deve andar na rua de nariz empinado e não falar com as pessoas. Não é esse tipo de comportamento, não. Não é, então eu não posso ser amigo de um descrente, eu não posso ser amigo de uma pessoa que não é crente. Também não é isso que eu estou dizendo. Você pode ter suas amizades, mas essa amizade, ela não pode te influenciar a fazer o que ele faz, a praticar o que ele pratica, a acreditar no que ele acredita, a falar da forma que ele fala. Não. A tua amizade não pode ser influenciada pela amizade dele. Tu é quem deve influenciar. Agora, por que é que tem que ser cuidadoso? Porque, infelizmente e biblicamente, o povo de Deus ele tem a tendência de ser mais influenciado do que influenciar. Aí eu vi um jovem assim, mas eu tô querendo namorar com a menina. Tá certo, é bom namorar. Ainda bem que é para querer namorar com a menina, né? Esses últimos dias aí tá tão difícil ver um jovem, me permita, irmão, dizer isso, né? Um jovem assim com desejo de namorar com a menina, um homem namorar com a mulher. A gente tá vendo aí o negócio como tá desandando. E ele disse, eu tô querendo namorar com a menina e tal. Que bom, é bom querer namorar. Mas quem é a menina? Ela faz parte de qual congregação? Não, ela não faz parte de uma congregação, não. Ela não é crente, não. Oi, não. Gente, e que negócio é esse? Não é porque eu tô apaixonado por ela, eu tô gostando dela, sabe? E assim, eu queria me relacionar assim com ela. Vamos dar um exemplo aqui. Mas eu vou trazer ela para a igreja. Tá certo. Mas vamos dar um exemplo. Imagine que eu suba aqui em cima do biru, aqui em cima da cadeira. O senhor subiu em cima da cadeira, eu subi em cima da cadeira. O que é mais fácil? Eu puxar o senhor aqui para cima ou o senhor me puxar para baixo? Rapaz, é mais fácil eu lhe puxar aqui para baixo. Do mesmo jeito, vai ser o teu relacionamento com essa jovem. Vai ser mais fácil ela te puxar para baixo do que tu puxar ela para cima. Aqui na igreja tem tanta jovem crente, aprende a esperar em Deus. Aprende a confiar em Deus. Aleluia. Deus não quer que você fique só. Foi Ele quem viu essa necessidade em nós. Não é bom que o homem esteja sozinho. Deus está cuidando dos teus sentimentos. Deus está cuidando da tua vida. Mas, irmão Murilo, eu aceitei Jesus e agora o meu esposo não é crente. A minha esposa não é crente. O que é que eu devo fazer? Lá em casa a gente está com esse atrito porque ele quer ir para a festa e eu não posso ir porque ele quer que eu faça coisas ou ela quer que eu faça coisas que agora na minha condição como crente eu não posso fazer, que é um conselho. Entrega a vida dele na mão de Deus. Dá o teu testemunho de crente salvo, lavado e remido dentro do teu lar.
e tu vai ver a atuação do céu na vida da tua família. A Bíblia diz que o esposo crente santifica a mulher descrente, a esposa crente santifica o homem descrente. Aleluia, pelo exemplo, pelo modo de agir, pelo modo de falar, pelo modo de se comportar e também joelho no chão. Bendito é o nome de Jesus. Devemos ter cuidado com os relacionamentos ilícitos. Por fim, nós temos aqui algumas lições práticas. E eu gostaria de, juntamente com vocês, me permitam extrair lições práticas dentro do texto que nós lemos, de 2 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número... capítulo 6, versículo 14 ao 17. São advertências que nos levam a ações. E qual é a ação principal? A ação de não se envolver, a ação de estar alerta, a ação de ter cuidado nas nossas escolhas. Olha, o crente, ele não deve se prender a um julgo desigual com o descrente. Por qual motivo? O primeiro deles, porque fere a esfera do comportamento moral. Esse é o primeiro motivo. Que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Como pode a justiça ser parceira da maldade? Não tem como compactuar. Por quê? Porque se a justiça ela compactua com a injustiça, se a justiça ela compactua com a maldade, ela perde a sua qualidade de justiça. Há uma corrupção na sua essência. Então, em primeiro lugar, nós não devemos nos prender a um julgo desigual porque fere a esfera do comportamento moral. Em segundo lugar, não devemos nos prender a um julgo desigual porque afeta o nosso entendimento espiritual. Não, é isso mesmo. Como pode a luz conviver com as trevas? Elas são excludentes. Onde há trevas não há luz. E onde há luz, não pode haver trevas. A Bíblia até nos orienta a sermos como os astros, brilharmos como os astros em meio a uma geração corrompida. Nós devemos ser luzes aqui. E quando há uma união, um laço de intimidade entre um crente e um descrente, isso compromete o entendimento espiritual. Por quê? Porque o crente passa a olhar a vida, o mundo, as coisas ao seu redor com a ótica de um descrente. Em terceiro lugar, um crente não pode se colocar em um julgo desigual com um descrente porque fere a autoridade. Como assim, irmão Murilo? Fere a autoridade? Pois um crente, ele está sob a autoridade de Cristo e um ímpio é governado pelo maligno. É justamente porque Paulo, é o motivo de Paulo dizer isso aqui. Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Nenhuma. O crente ele não pode se envolver em um julgo desigual com um descrente porque isso também macula a esfera da fé. Como pode alguém que crê se unir a quem não crê? E por fim, um crente ele não se envolve em um julgo desigual com um descrente porque corrompe a adoração. É isso mesmo, corrompe a adoração. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhuma. Então, diante dessas verdades reveladas, a Bíblia, ela assinala como deve ser a conduta do homem, da mulher crente em relação ao pecado, em relação à maldade e em relação a esses relacionamentos comprometedores e corruptores. Como deve ser a atitude do crente? Olha o que diz o Salmo 101, verso 3 e verso 4. Aqui está como deve ser a nossa atitude. O texto diz assim: repudiarei todo o mal. Olha só, não vou aceitar o mal. Não vou me envolver com o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Não posso ser dominado por esse modo de viver. Não posso ser dominado por esses pensamentos mundanos. Não. Eu odeio essa conduta. Essa conduta não faz parte da minha nova natureza. E se eu ajo assim, eu não estou sendo aquilo que Deus projetou que eu fosse. Ele diz mais assim: longe eu estou dos perversos de coração.
Não quero amizade. Amizades que me levem a pecar. Amizades que me levem a praticar aquilo que o meu Deus se desagrada. Não quero esse tipo de amizade. Longe estou dos perversos de coração. Não quero me envolver com o mal. É o que diz o Salmo. Portanto, nós destacamos que o povo de Deus deve se opor e rejeitar todo o conceito de família, de casamento, de relacionamento que contrarie a vontade de Deus. Essa aqui é a nossa breve exposição da lição de número 12. O problema, as atitudes da liderança levantada por Deus, o que a Bíblia diz e algumas lições práticas para a igreja. Lições práticas essas que podem ser encontradas no Salmo 101, no verso 3 e no verso 4. Quer se guardar da corrupção do mal? Atente para o que o salmista diz aqui: repudie o mal, odeie a conduta dos infiéis, não se deixe dominar, esteja longe dos perversos e não se envolva com a maldade. Deus abençoe todos os irmãos, compartilhem boas coisas, compartilhem boas novas, tenham uma ótima semana, uma ótima aula e abram a jaula.